Esse livro faz o seguinte, é como se ele pegasse uma lanterna e colocasse diante de todas as opressões. Basicamente, a história se passa numa fazenda na Inglaterra, em que o Sr. Jones, né, lida com esses animais de forma bem opressora. E esses animais se unem, têm consciência da sua força, se unem contra essa opressão. E a partir do momento em que eles estão unidos nesse sistema de subordinação e tomam o lugar do Sr. Jones, expulsa o Sr. Jones da fazenda, as diferenças entre os próprios animais ficam gritantes. E aí vêm todas as questões, né? Por exemplo, a pauta do porco é não morrer, né? Porque o porco vai para a mesa do humano. Já a galinha, ela tem uma diferença, ela põe ovos, né? E diante dessas diferenças, os porcos se destacam, né? Eles são colocados como os mais inteligentes, que precisam ter acesso às melhores comidas em relação aos outros animais, e aí a confusão acontece. E essa crítica, né, é justamente ao movimento soviético e as falhas que existiram, que a gente sabe que são gritantes. Então, assim, os porcos, né, tem Bola de Neve e tem o Napoleão. Eles representam Stalin e Trotsky. Então, no final desse livro, e essa edição é muito importante de se falar, da Companhia das Letras, eles colocam quem é quem, né, no final. Então, por isso que é de extrema importância, né, a gente lê de uma forma tranquila, né, para quem não está muito afim do papo cabeça, você lê de uma forma tranquila, entende o que acontece e no final você vai fazendo as relações. Então fica muito mais fácil de absorver o conhecimento dessa forma. E é muito engraçado como quando a gente está na nossa bolha, no nosso ciclo, no nosso eco, né, na câmera de eco, a gente escuta o que quer e absorve o que quer. Então, se eu só sigo pessoas do meu pensamento político, eu só vou ouvir o que eu quero e só vou continuar naquela bolha. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os bichos, né? Os porcos estavam falando sobre a opressão que eles sofriam do humano, do Sr. Jones. Então, até então, todos estavam ali na mesma bolha, unidos pela mesma opressão. Quando essa opressão é excluída, eles começam a ter esses problemas. Então a gente precisa estar atento para não ter pessoas falando por a gente, lutando simplesmente pela gente, sem um pensamento crítico. Se a gente não ficar o tempo todo, né, nesse movimento de crítica, e crítica aqui não é no sentido de falar mal, é crítica no sentido de avaliação, né, de estar sempre atento. Se a gente perde isso, ficamos condicionados a sermos governados ou a termos um destino que pode não ser o que a gente quer, que pode ser um determinado pelo outro, né? Eu já falei isso aqui, que quem não se interessa por política é governado por quem se interessa. Então, esse livro é justamente uma crítica a isso. Tem uma história até muito engraçada do quanto que a gente acaba se aproximando do que quer, do que acredita, e a gente pode cair numa cilada, porque a gente acaba não ampliando o nosso olhar. Eu, por exemplo, sigo nas redes sociais muitas pessoas que não têm um pensamento parecido com o meu, justamente para crescer, para ampliar meus argumentos, para me questionar sobre algumas questões que eu tenho. E dia desses, uma pessoa me mandou assim: adorei esse texto, posso postar? Ela me mandou o texto, né, no direct do Instagram. Aí eu li o texto e falei, nossa, que texto incrível. Aí no final tinha assim, posso postar? E o texto era meu. Ou seja, é claro que eu vou gostar do que eu escrevi, né?
É o meu pensamento ali, é justamente o que eu penso. Então a gente precisa estar sempre nessa autoavaliação, nessa autovigilância, nessa autocobrança e também nessa questão de avaliar o outro, para que a gente não fique nesse discurso, né, no mesmo lugar. E às vezes outras opressões estão sendo apagadas, estão sendo esquecidas, enquanto que a gente está só pensando nas nossas questões. As curiosidades sobre esse livro são muitas, né? Primeiro que o autor, ele é de esquerda, ele tem um pensamento, ele defende o pensamento socialista, e esse livro é uma crítica justamente à União Soviética. O que é complicado até para falarem mal, para criticar, né, esse livro, porque não se trata de um homem de direita falando mal da esquerda, mas é um da esquerda falando mal da própria esquerda. Então é muito bom a gente ter esse processo, né, de autoavaliação, de autocrítica, para poder evoluir. O que a gente percebe atualmente é que muitos movimentos não tem essa autovigilância e acaba se perdendo no meio do caminho. Então é isso, minha gente. Esse é um livro excelente, é um clássico da literatura. Ele tá super barato, inclusive tem lugares que tá R$10, isso porque o autor já perdeu os direitos autorais, já tem 70 anos da publicação, né, do livro. Tem ele em quadrinho, tem ele também em filme, em desenho, disponível no YouTube. Os diálogos entre os bichos são extremamente interessantes. Fala também sobre essa questão da diferença social, da autovigilância, da autoavaliação e do quanto que a gente pode se perder nos nossos sonhos. Então, é um excelente livro, eu indico aqui para vocês.